E já que estamos falando de desafios, eu queria saber de você, como é que é a questão você falou dos óvulos de doadoras, né? Como é que funciona esse sistema de doação de óvulos? É, é- Porque eu acho que muitas mulheres têm medo, assim, né? E aí, como é que o filho geneticamente não é meu? E aí, como é que vai ser? Será que um dia eu vou conhecer essa pessoa? Como é que funciona isso? Eu sempre explico, né, que é tudo de forma anônima e tudo, mas eu acho que seria legal, assim, você falar para a gente como é que funciona essa questão da doação de óvulos e também, assim, como isso aumenta as chances dessa mulher, né? Pode aumentar. Eu sou apaixonada por essa modalidade de tratamento, porque eu acho fantástico o fato de a gente conseguir dar chances de gravidez para uma pessoa que não teria chances. Então, se a gente pensa numa mulher que ela já está na menopausa, por exemplo, essa mulher não teria nenhuma chance de gravidez e através da ovodoação a gente permite que ela possa ter essa experiência de engravidar, de gestar e de ter ali o seu bebê. E isso se deve muito, às vezes, a uma resistência realmente inicial dos pacientes por adotar o tratamento com óvulos doados, mas a verdade é que as chances com esse tratamento em determinados cenários são muito melhores, né? Especialmente em quais casos que a gente indica tratamento com óvulos doados. Em casos de falhas sucessivas de tratamento, com baixa qualidade de óvulos, baixa reserva ovariana, e em pacientes que estão já na menopausa ou que tiveram uma insuficiência ovariana prematura e estão numa menopausa precoce. Nesses casos, a gente tem indicação de receber óvulos doados. E esses óvulos, eles podem ser doados tanto de parentes de até quarto grau, contanto que não incorrem consanguinidade. Então, por exemplo, se eu tiver uma irmã mais nova que queira me doar óvulos e isso for algo dentro da nossa família que seja bem conversado, bem aceito, é uma possibilidade hoje prevista pela nova regulamentação, assim como podem ser óvulos de doadores anônimos. Né? E aí, de doadores anônimos, existem os bancos de óvulos das clínicas de reprodução humana, que são compostos por óvulos de pacientes que estão também em tratamento de fertilidade ou de congelamento de óvulos, que doam parte dos óvulos em troca de uma ajuda de custo no seu tratamento, ou podem ser óvulos importados de bancos de óvulos externos, então da Argentina, da Espanha, que também é uma alternativa. Para todos esses processos, a paciente preenche um cadastro onde ela coloca as características dela, cor da pele, cor dos olhos, para que se procure realmente uma doadora mais compatível nesse sentido. E uma coisa que eu acho importante dizer é que o processo ele é anônimo e que as pessoas que doam óvulos, elas têm isso em mente que é uma doação. Então, é a mesma coisa que uma paciente que seja homoafetiva, por exemplo, e ela e sua parceira resolvam ter uma gestação utilizando um sêmen de banco. Né? Aquele sêmen de banco, o doador de sêmen, ele não é pai da criança. Ele simplesmente forneceu um gameta. Né? A mesma coisa de recorrer a um óvulo doado. Então, a doadora de óvulo está muito longe de ser mãe da criança. Na verdade, ela doou um gameta. E essa questão genética, ela é apenas um detalhe e que se torna muito pequeno diante de tudo que acontece depois que realmente a gestação ocorre, evolui e nasce a criança. Então, eu nunca vi uma paciente que optou pelo ovo doação e que a gestação seguiu e que se arrependeu do processo, porque a verdade é que uma realização tão grande de um sonho, que isso se torna muito pequeno. Então, a genética ela é só um detalhe perto de várias outras coisas que compõem o que é um ser humano. Né? E a gente tem que pensar também que esse ser humano em formação, ele está sofrendo várias influências do meio ambiente intrauterino e de onde ele está se desenvolvendo na sua formação. Então, a gente sabe que os nossos genes, eles têm a expressão deles definida pela interação com o meio ambiente, que é o que a gente chama de epigenética. Então, uma paciente que ela é receptora de um embrião advindo de um óvulo doado tem interferência em como que essa genética vai se manifestar e como que esse embrião vai se desenvolver por meio também de todas as exposições ambientais ao longo da gestação. Fora todo o parto, a amamentação, todo esse vínculo. Então, a gente limitar o que é maternidade a uma questão genética é
limitada do que é ser mãe, né? E eu acho que é algo que, conforme esse processo vai sendo desmistificado e as pacientes entendem que, na verdade, maternidade vai muito além disso, e muitas vezes, depois de passar por frustrações também, infelizmente, na prática, a gente vê que o processo até aceitar a ovo-doação passa por algumas falhas de tratamento, algumas frustrações, é um caminho que realmente pode trazer muita alegria, né? A sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho dessas pacientes que questionam em relação à questão da ovodoação, além dessa questão genética, né, que eu acho que as pessoas falam, e eu sempre tento levar para esse lado que você trouxe, né, que a maternidade é muito mais do que isso, né? Mas eu acho que a impressão que elas têm é a seguinte, é como se fosse a questão da adoção, né? É como se fosse uma Na verdade, criança é bem adotada. diferente, né, Júlia? Porque, assim, a adoção também é um processo lindo, mas que tem seus desafios e que são muito diferentes. Então, quando você passa por um processo de adoção, é uma criança que já tem uma história prévia, né? Então, quem vai ser pai por adoção, inclusive, tem que ser muito bem preparado para saber como receber essa criança bem, como lidar com essa criança que pode ter seus traumas, pode ter sua história de vida. Então, é um processo muito diferente nesse sentido. Quando você recebe um óvulo doado, primeiro que parte da genética pode ser proveniente do seu parceiro, né? Então, isso já é um fator que é muito diferente. E é um ser humano que esteve em desenvolvimento dentro do seu útero ao longo de toda a gestação, passou por todo o processo do puerpério, da amamentação. Então, são processos muito distintos. Não é que um seja melhor que o outro, mas cada um tem sua particularidade e definitivamente não é a mesma coisa. A impressão que eu tenho quando elas me questionam é isso, né? Como se a mulher que fez a ovodoação fosse voltar para buscar a criança, sabe? Por isso que eu comparei a questão da adoção, como se a pessoa desse para adoção e depois se arrependesse e fosse lá buscar, acaba sabe? sendo Eu um acho medo que é que as pessoas têm, né? Mas se a gente esclarece para elas, olha, o processo é todo anônimo, é sigiloso, aí eu acho que é algo que tranquiliza essas pacientes com relação a isso, de achar que alguém um dia vai ir atrás do meu bebê. Isso realmente é algo que a gente tem que desmistificar, né? Então não é uma possibilidade. E é como você falou também, quem faz essa doação também foi beneficiada, né, no seu tratamento, ali, no seu sonho da maternidade, a pessoa não está realmente pensando muito nisso, né? E na verdade, Júlia, quando chega uma paciente para mim que ela tem o intuito de ser doadora, eu sempre esclareço que isso tem que estar bem claro na cabeça dela sobre doação de óvulos, porque eu explico para os pacientes sobre a possibilidade, quando a paciente é candidata, de que ela poderia ser doadora, mas que só deve ser doadora a paciente que esteja bem resolvida com isso, porque se ela achar que ela está doando um filho, que ela está deixando filhos dela pelo mundo, eu falo, não faça. Né? Então, quem vai para um programa de doação de óvulos, quem fala assim, não, por mim tudo bem, são pessoas que já estão abertas a isso, que têm essa mentalidade que realmente aquilo ali não é um filho, é um gameta, isso não quer dizer maternidade, então é algo que é tranquilo pela parte das doadoras também, porque quem entra num programa de doação tem isso em mente também. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre ressalto muito, que as pessoas elas têm que respeitar os seus limites. E o limite de uma é diferente do limite de outra. Então, pode ser que eu tenha uma visão diferente sobre ovo doação. Aí eu não participo, não dou meus óvulos. Pode ser que, para mim, mesmo em face a todas essas explicações, eu não aceito receber um óvulo doado. Bom, eu cheguei no meu limite, então eu vou ter que pensar, eu vou fazer o quê? Eu vou desistir desse projeto de ter filhos? Eu vou pensar em adotar uma criança? Porque ninguém é obrigado a nada, né? Tudo são escolhas. Então, uma vez que a gente informe as pessoas sobre essas escolhas, cabe a cada uma das mulheres verificar quais são os valores que ela acha que são importantes para ela e para o casal, para daí tomar a decisão. Então, é importante saber isso também. Isso é uma visão que eu tenho de quem trabalha com isso e de quem vê pessoas que ficaram muito realizadas com o tratamento. Então, eu super incentivo porque eu acho
fantástico que você consegue alcançar esse sonho aí de ter uma família, que quando é participando de um programa de doação compartilhada, são duas famílias que se beneficiam, porque a paciente que foi doadora teve a chance de alcançar também o sonho dela e ajudou uma pessoa que sofre igualmente a também alcançar a maternidade, né? Inclusive, as doadoras, elas falam, eu vivi isso, né? As doadoras que são doadoras que também passam por tratamento de fertilidade. Eu vivi a infertilidade. Eu sei como é duro. Então, eu poder ajudar alguém que também passa por isso e que quer tanto uma criança, é uma coisa que elas fazem, na verdade, com muita alegria de saber que estão ajudando alguém. Eu, inclusive, já tive pacientes que fizeram doação altruística. Não é tão frequente, mas eu já tive pacientes que vieram atrás de realmente doar óvulos para ajudar outras pessoas, né? Eu tive pacientes também que tiveram uma gestação com uso de sêmen de doador e aí foram atrás de mim para falar, olha, a gente queria fazer um ciclo para doação, porque se não tivesse um doador para doar o sêmen, eu nunca teria meu filho. Então, eu quero doar óvulos para ajudar outras mulheres que estão atrás de ser mães. Então, é uma coisa bem legal também. Muito legal.